Olá, bem-vindos ao Divergente Cast, o podcast onde discordar faz parte. Eu sou o Alan Braga, sou o apresentador aqui, o host, tá? Muita gente tá perguntando aí quem é o Alan Braga. Cara, o Alan Braga é um cara comum que trabalha no Naga, sou gerente do quiosque 1080, só que eu vejo tanta gente falar de influencers, quando eu vou olhar esses influencers que tem 3, 4, 5 milhões de seguidor, eu não consigo me influenciar por nenhum deles, tá? Não sei se não é da minha geração, mas eu quero trazer um podcast onde as pessoas podem assistir e ter realmente uma influência para a sua vida. Um assunto, ter um esclarecimento, aprender alguma coisa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que 78% das famílias estão passando hoje, que é o endividamento, tá? Então, assim, 78% das famílias do Brasil estão endividadas. Várias faixas etárias, novo, família, principalmente. E para isso eu trouxe aqui a doutora Dinheiro, a Juliana Vilas Boas, que vai eludificar, assim, vai esclarecer pra gente por que tem tanta gente com dívida e vai dar uns toques aqui de como é que a gente faz para solucionar, acabar com essas dívidas. Juliana, bem-vinda aqui ao Divergente Cast, tudo bem? Pode se apresentar para o pessoal? Boa noite, Alan, muito obrigada pelo convite. E como você disse, né, 78% das famílias aí dos brasileiros estão endividados, é muita gente. Muito importante esse tema que você trouxe e é um assunto que precisa ser muito discutido. Eu acho que a educação financeira é uma coisa que precisa ser muito conversada, porque dinheiro você vai precisar até o último dia da sua vida. É uma coisa que não tem como, e as pessoas evitam falar, ainda mais quando elas têm problema. Isso, tem que jogar na mesa. Tem que jogar na mesa. Pede ajuda. Pede ajuda. Eu falo isso porque eu já fui endividada, tá? Já foi? Já. Foi daí que surgiu a doutora Dinheiro? Não, não foi daí, mas foi... Se eu não tivesse ficado endividada, não teria surgido a doutora Dinheiro. Tá, então, sim, pra gente começar aqui, explica pra gente, assim, como que foi a sua trajetória até chegar nos dias de hoje? Eu trabalhei 12 anos em bancos, né? E depois que eu saí do banco, eu falei que eu nunca mais ia trabalhar na área financeira. Entendeu? Eu fui vender cosmético e meu sonho era ter um carro rosa, não preciso nem falar onde eu fui trabalhar, né? Mas nisso, quando eu ia vender o batom para as minhas clientes, que eu ia oferecer um produto, elas perguntavam assim para mim, você trabalhou no banco, não trabalhou? Eu tô com um problema no cartão, eu tô com problema no cheque especial, eu fiz um empréstimo. E aí, eu ajudava a pessoa e não vendia o batom. Era isso que acontecia. Então, dava consultoria grátis. Eu dava consultoria grátis e não vendia o que eu tinha que vender, porque eu ficava com dó da pessoa que estava sem dinheiro. E eu falava assim, mas pra que você vai comprar? Você não tem dinheiro. Não, você não vai comprar agora não. E aí eu ajudava, ainda ficava acompanhando, sabe? Você ligou, você fez isso, fez aquilo. E aí, eu tenho um irmão que é contador, que falou para mim, por que você não vai trabalhar com consultoria financeira, ajudar as pessoas que precisam disso? E como eu já passei por uma situação de dívida, eu falei pro meu irmão assim, imagina, você acha que as pessoas estão endividadas? Isso aconteceu comigo. As pessoas sabem organizar, só foi um descontrole. Ele falou assim, Juliana, você não tem ideia, eu tenho um monte de cliente, um monte de empresas, todas com problemas e precisa de alguém para auxiliar. E foi daí que eu acabei pensando nessa hipótese. Só que nesse meio do caminho eu recebi uma outra proposta para voltar a trabalhar em banco. E aí eu voltei. Eu fiquei 1 ano trabalhando no banco. Só que durante esse 1 ano que eu trabalhei no banco, aquelas clientes de batom lá de trás, elas falaram para as amigas delas. Aí virou a bola de neve. E aí as pessoas começaram a me procurar. Você ajudou a minha amiga, você consegue me ajudar aqui? Fulano falou isso, que você fez isso, como que eu faço? E eu explicava. E o meu irmão na minha cabeça. Juliana vai trabalhar com isso. Até que eu falei, tá bom. Eu estava cansada, porque eu vi que eu saí de banco, né? E fui para cooperativa. Imaginando que seria diferente. É a mesma coisa, né? Muda, assim, algumas coisas, né? Cooperativa e banco não são os mesmos sistemas, não é a mesma forma de trabalhar, relacionamento com o cliente, mas, no final, é a meta, tem toda a cobrança da mesma forma. Então, aquilo já tinha me desgastado. Eu não queria mais aquilo. Então, eu resolvi sair do banco. Dia 11 de agosto de 2020, em plena pandemia, eu saí. E aí, com a cara e com a coragem, tipo um chamado. Foi, né? Você é louca. Falei, não, eu vou fazer o que eu quero. E aí eu peguei toda a minha lista de clientes, né? Peguei meu WhatsApp, mandei o WhatsApp para todos os meus clientes e passou 1 semana, ninguém me chamou. Essa foi a realidade. Aí quando foi uns 10 dias, um cliente me chamou.
Aí ele tinha um problema, era um contrato, eu peguei o contrato dele, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro cliente que eu atendi, eu falei para ele, você tem 22 mil aqui para resgatar com o banco. Ele falou, mentira. Eu falei, não, liga lá, ó, pode resgatar. De um contrato. E ele fez o resgate. Aí eu não preciso nem falar que ele falou pro outro, que ele falou pro outro, que ele falou pro outro, que foi falando. E a coisa começou. Pra gente entrar mais no assunto. E aí daí eu fui, aí continuamos, né? Aí eu fui estudar mais, aí eu fui estudar, aprofundar, né? Aprender a atender as pessoas, porque eu já conhecia o produto bancário. Eu já sabia do produto bancário, das estratégias de como o banco trata uma dívida, até porque, como eu disse, eu passei por um período de dívida, então eu sabia como que o banco passava por aquilo. E aí eu falei, eu preciso estudar. Aí eu fui fazer uma formação como educadora financeira, e dentro da formação tem os tópicos que você vai se aprofundar. Que eu poderia me aprofundar em investimentos, também serviços, produtos, algo que ajude o cliente, né? Seguros, né? Então, e eu tinha um módulo de dívidas. E foi ali que os olhinhos brilharam. Você viu aquilo que você gostou, mas né, a rentabilidade que você poderia ter trabalhando com isso também, né? Sim, e eu vou falar para você, sinceramente, que é um nicho que poucas pessoas procuram. Porque elas falam assim, ó, como a pessoa que está endividada vai conseguir te pagar? É a primeira coisa que as pessoas falam. Não tem como, a pessoa está endividada, ela não vai conseguir te pagar. Eu vou falar para você, até hoje, todos os meus clientes me pagaram. Pode ser que amanhã algum cliente não me pague, mas até hoje todos os meus clientes me pagaram. Né? Então, eu nunca tive esse problema. Por quê? Porque justamente eu auxiliei o cliente para pagar a dívida dele. E não é... Algumas pessoas falam, você ajuda a dar um calote no banco? Não. Eu ajudo você a negociar com o banco. Às vezes, você vai precisar atrasar para o banco entender que não é só o que ele quer. Existe uma negociação, existem leis que protegem o consumidor, porque você é um consumidor. E partindo a priori também, ninguém foi lá colocar uma arma na cabeça do banco para te emprestar um dinheiro. Sim, você foi lá e pegou, você tem que pagar o banco. Não existe essa, eu peguei e não vou pagar. Não, vai pagar. Quando você está precisando, eles colocam lá, eu vou te emprestar 1.000, mas eu vou te cobrar 1.000 de juros. Você está precisando, você aceita, entendeu? Só que se você pagar os 1.000 de juros, beleza, ok. E eu falo para a pessoa, tá dentro do seu orçamento e você combinou, você vai fazer o que está combinado. Tá dentro do seu orçamento e você combinou, você vai fazer o combinado, você não vai atrasar. Você não vai deixar uma dívida atrasar para tentar... Não faça isso. E o que você acha que começa a dívida? O que a pessoa vai lá, que ela começa a não se prestar atenção e fala, puta, eu tô com dívida agora, não consigo pagar mais. O principal fator do endividamento é a falta de planejamento financeiro. Só para você ter noção. É a falta de planejamento financeiro. Por quê? Quando a pessoa faz uma dívida... É aquele lá, eu gasto mais do que eu ganho. Sim, entendeu? Ela não olha se ela poderia fazer aquele empréstimo, ela não olha se ela poderia utilizar aquele tanto no cartão. Hoje a gente tem essa ferramenta aqui que é muito prática de consumo. Então eu vejo uma propaganda aqui, automaticamente eu clico e faço a compra. Fiz 3 compras na Shopee hoje. Então, você poderia comprar essas 3 compras? Aí se você poderia, tá tudo bem. Se você não poderia, é outra história. Você precisa ter um planejamento de quanto você pode comprar na Shopee, de quanto você pode gastar no final de semana, de quanto que você vai, sabe? Legal todo mundo fazer uma planilha e falar, eu tenho isso aqui de conta para pagar, eu tenho isso aqui de salário, eu tenho isso aqui que tá sobrando. A partir do momento que eu comprei um tênis novo, parcelei, já sai da sobra e entra nas parcelas. Sim. Só quem que faz isso? Muito pouco. 1% das pessoas fazem isso. As pessoas que você atendeu aprenderam a fazer. Todas as pessoas que sentaram na minha mesa, nenhuma tinha planejamento financeiro. Nenhuma. Ninguém teve planejamento. E tanto o CPF quanto o CNPJ. O CNPJ, ele fala que tem. Ele tem um sistema. Só que ele não utiliza o sistema. Você acha que isso é porque o Brasil é um país de terceiro mundo, certo? A gente percebe que muitas coisas que eu vejo que hoje em dia eu poderia ter aprendido na escola, ou pelo menos ter iniciado até para minha cabeça abrir, eu nunca tive uma aula de economia na escola, eu nunca tive uma aula de gestão financeira. São várias coisas que eu acho que se fosse colocado na grade curricular, tornaria o cidadão mais consciente e sabendo mais do que ele poderia estar fazendo com o dinheiro dele. Sim, com certeza. E eu falo assim, ó,
na minha época, né? Vou falar da minha época, acho que você é mais novo que eu. Não é da mesma época. É da mesma época? É. Ah, então tá bom. Então, assim, quando Lá a gente... da Zagaia. Então é lá mesmo. Quando a gente aprendeu a ler, escrever na escola, e a gente aprendeu matemática, a gente fazia aquela conta assim, ó. Joãozinho era 50 cruzeiro cruzado, nem sei o que era. Eu sabia fazer com laranja. Tinha 50 cruzados, nem sei. Vamos traduzir para reais, porque trazendo nos dias atuais. Joãozinho tinha 50 reais. Foi na venda lá, no supermercado, e comprou 10 reais de pirulito e 30 de salgadinho e 10 de chiclete. Quanto sobrou pro Joãozinho? Nada. Ele fazia... sempre que ele saía para utilizar o dinheiro, ele gastava e sobrava bem pouco. Eu falo assim, tinha que começar assim, Joãozinho tinha 50 reais, guardou 10 reais e foi à venda e comprou 10 pirulitos. É a primeira coisa que ele tinha que ouvir. Porque o cérebro da gente, ele vai aprendendo, ele vai entender, ainda mais quando nós somos crianças. Qual foi o primeiro comando que deu quando ele pegou o dinheiro? Comprar pirulito, gastar. Comprar pirulito, entendeu? Agora, qual o primeiro comando que você dá? É guardar o dinheiro. Engraçado porque o podcast passado, eu fiz com a minha filha, falando sobre os jovens e tal. Ela tá com 22 anos, corre atrás. Só que aí, comprou um carro, comprou terreno. Até falei, e aí, essas parcelas aí, tá cabendo? Não, tá. Só que tem serviço fixo, faz bico de fim de semana comigo, às vezes, lá no quiosque, ainda faz bolo pra vender. Só que aí que entra o X da questão que eu queria te falar. Ela contou que o primeiro serviço dela foi com 11 anos, que ela foi trabalhar com o padrasto lá, limpar o resto de obra, pintura e tal. Uhum. Falei, o que você fez com seu dinheirinho? Comprei tudo em bala, fui com meus irmãos no circo, paguei tudo pra todo mundo. É bem o que você falou, nunca teve um comando, pera aí, é o meu primeiro dinheiro que eu ganhei quanto? 20? Vou guardar 5. Que não é que não tem serviço depois? Entendeu? A criançada e os jovens, o que eu vejo, hoje eu vejo bastante assim, eu sigo algumas páginas do Instagram, mente sucesso, mente capitalista e tal, e lá eu vejo as tirinhas, né? Os dois jovens, com 18 anos, ganhei meu primeiro salário, cara, vou comprar não sei o quê, vou guardar tanto. Aí dali 20 anos, aí vê o cara que poupava, não, o dinheiro que eu guardei já me rende tanto por mês, então o meu salário é livre, que eu posso fazer o que eu quiser, e o outro lotado de dívida. Por isso que eu retorno a gente não tem educação financeira de berço. E eu falo uma coisa pra você. Eu tenho 2 filhas. Uma delas, ela cresceu na época que eu estava criando a minha dívida. Então, ela viveu comigo uma época de consumo. Lógico, vive comigo até hoje. Mas eu falo assim, na formação dela, ela estava comigo presente naquela época minha de consumo. E a minha filha mais nova, ela cresceu a infância dela na minha época de recessão, que eu tinha que economizar, poupar tudo. A minha mais velha, ela guarda, mas ela tem mais dificuldade. A minha mais nova, hoje ela começou a trabalhar, de tudo que ela ganha, 50% ela guarda, 50% ela gasta. De tudo. Se a avó der um dinheiro, 50% ela gasta, 50% ela ganha. Ela mora com você? Ela mora comigo. Mas ela ela tem 17 anos. Tudo é meio a meio. Isso aqui vai pra lá, vai guardar. É lá pra frente. E tem algum lugar de guardar melhor do que a poupança hoje em dia? Sim, poupança... Tipo caixinha no Nubank, eu vejo o pessoal colocando, primeiro, que rende um pouquinho a gente mais. tem que entender que não desacreditar aquela história, 1% é muito pouco. É muita coisa, 1%, tá? Mas a gente precisa entender para que você precisa do dinheiro. É para sua aposentadoria, é para uma reserva de emergência, é para você fazer uma viagem, carro, casa. Para que você? Primeira coisa, porque aí você vai distribuir o dinheiro. Entender? Eu quero ter uma renda fixa daqui a tantos anos. Daqui a tantos anos. Então aí você vai procurar um tipo de investimento adequado para aquilo. Entendeu? Então, você precisa distribuir o seu dinheiro. Mas vamos falar para quem não tem nada guardado. Que seja a caixinha do Nubank, que seja a caixinha do seu banco lá, uma caixinha bancária, ou mesmo um CDB, ou Tesouro Selic. Por quê? Quem não tem nada, quando ele começa a guardar, ele vai guardar um mês, mas ele vai tirar. Ele vai guardar um mês e vai tirar. Aí fala assim, mas não adianta eu guardar porque eu tiro. Esse movimento de você tentar guardar,
ele faz muito efeito, porque você está tentando. Quando você não tenta, você desencana, você vai gastar. Então, você precisa se forçar, tornar um hábito. E aí, aos poucos, eu falo, porque isso eu aplico com os meus clientes, aos poucos o dinheiro fica. Porque no primeiro mês, você coloca e tira. A pessoa coloca e ela tira. Fala, precisei tirar, não tem problema. Tira e usa e paga, não vamos pagar juros para o banco, tira o dinheiro. Mas aí você mostra, ainda bem que você guardou. Aí começa, ainda bem que eu guardei, porque senão eu tinha que usar o cheque especial. Entendeu? Segundo mês, às vezes, vai quase o mês inteiro. Tira. Não tem problema. Já, sabe, mas assim, deixou um tempo mas guardado. deixou um tempo. Às vezes, no terceiro mês ainda não dá, mas no quarto ela já começa... Por quê? Porque ela vai, sabe assim, a ela engrenagem vai ajustando, vai se encaixando as peças. Então, mas por quê? Porque desde o começo ela está tentando colocar o dinheiro. Se ela não coloca, ela não faz esse movimento, e ela desiste, ela não guarda nunca. Ah, quanto que eu preciso? Você consegue guardar R$50? Põe R$50 lá e pronto. Esquece, entendeu? Começa com um pouco, porque aquela história, eu tenho que guardar 30% do meu salário. Às vezes está faltando, não tem dinheiro para guardar. Como que você vai guardar 30%? É quase impossível. Então é esse movimento, o movimento de estar guardando alguma coisa. Vamos lá então. Qual que é a maior, como digamos assim, dos produtos que a gente tem no mercado, financiamento, cartão de crédito e outros, qual que é o que você vê que o pessoal mais se endivida com mais facilidade? Cartão de crédito. Cartão de crédito. E como é que o banco te dá o cartão de crédito e analisa se você pode ou não pode ter o cartão de crédito e o limite que você tem? Como é que... Ele faz uma análise de acordo com a sua renda, né? Ele vai olhar a sua renda, vai olhar também o seu o rating interno, o rating bancário seu, porque o banco ele te analisa pelo rating interno, entendeu? Que é, se você trabalha numa empresa, vamos supor, você trabalha, recebe o pagamento lá, então ele já sabe que você tem mensalmente um dinheiro caindo naquela conta. Aí você não tem nenhum restritivo no nome, também, ou talvez, não, ele vai olhar, logicamente, ele vai olhar o seu Bacen, se você não está inteiro tomado em outros bancos, mesmo que esteja tudo em dia, mas talvez você está totalmente com a sua capacidade de pagamento inteira tomada em outros bancos. Então, isso também são vários fatores que vai compondo essa análise. E aí, de acordo com essa análise, porque o cartão ele é um produto que tem uma receita altíssima para o banco, ele vai liberar um cartão para você, porque é interesse dele liberar um cartão para você. Ele automaticamente, hoje os bancões, quando você abre uma conta com eles te dão um cartão e um cheque especial. Porque são dois produtos que trazem uma receita muito grande. Porque automaticamente muitas pessoas utilizam cheque especial todo mês. Cheque especial, você fala o limite da conta. É. Eu tenho lá R$500, todo mês o cara vai lá e eu falo usa. cheque especial só para o banco, porque a gente não tem nada de especial. Tem R$500 usa, tem R$1.000 usa. Eu já vi gente usar 200 mil. E assim vai, sabe? São coisas absurdas que você fala, como pode, né? Então, e vai usando. E aí a pessoa já está utilizando, mas está pagando todo mês para o banco, tudo certo, sem problema nenhum. Porque, imagina, às vezes ela é R$1 milhão de pessoas, ou, cada um está pagando R$1, é R$1 milhão que ela está ganhando. É muito dinheiro, é uma baita receita. O banco te ama mais do que aquela pessoa que vai lá e guarda R$100 todo mês. Porque você dá muito mais lucro para o banco do que aquela pessoa que guarda R$100 todo mês. Então, aí começa o endividamento com o cartão de crédito. O que acontece? Eu vejo assim, jovens começam a trabalhar. Primeira coisa que ele quer comprar, um iPhone. Qual que ele quer comprar? Um 17. Ele não quer um Samsung. O mais atual possível. Ele não quer um iPhone mais antigo, ele quer o mais novo, que tiver mais novo. 18 Pro, Max, aí ele foi lá, abriu porque geralmente esses bancos têm convênio, né? As empresas têm convênio com esses grandes bancos. E aí, automaticamente, libera o cartão de crédito e cheque especial. E a gerente fala, se você quiser, você pode contratar consignado daqui 3 meses. Agora já consegue contratar, né? Até mais rápido. Mas, vamos fazer o seguinte. Para você guardar um dinheiro, vamos fazer uma capitalização? Aí a pessoa fala, nossa, eu comprei um iPhone, mas eu fiz uma capitalização. Dois péssimos negócios, vamos falar a verdade. Porque será que o iPhone... Não estou falando que o iPhone é ruim de comprar. Sim, mas será caro. Que esse momento seria exato para você comprar?
Porque na minha idade, a prioridade minha, quando eu fiz 18 anos, é tirar carta e ter uma moto. Então. Nem pensava no celular. Queria ter uma motinha pra dar rolê e botar as gatas na garupa. Entendeu? Essa é a nossa prioridade, pelo menos a molecada da minha idade, tá? Mas assim, se na sua época você pensasse assim, ó, a prioridade agora, eu guardar metade ou 30% do meu salário, vou guardar, porque eu não tinha nada. É o que eu falo pra minha filha, você não tem nada. Se você ganhou, é 100% de lucro, então guarda metade. Você não tem nada. E aí vai sendo gradualmente, quando ela tiver o salário, ela vai ter esse hábito de guardar, não sei se vai ser 50 ou 30, mas ela não tinha nada. Então ela passou a ter muito. Então é isso que precisa mudar, porque precisa vir lá da base, ir crescendo. Se você tivesse guardado 30% do seu salário, em vez de ter comprado uma motinha, pode ser que hoje você tá milionário. Aí, com bastante. E era porque você não tinha, você recebeu o salário, você queria comprar a moto. Então, o jovem, ele recebe o salário, quer comprar o iPhone. Aí, faz lá em 12, 15 parcelas. Capaz. Não? E aí, mais. Sai um absurdo, sai 2, 3 iPhone. É o juros altíssimo, mas tá dando para eu pagar. Aí, o que acontece? Perde o emprego. O que acontece? Não paga. Não paga. A primeira coisa que a pessoa faz é, então vou vender um iPhone, porque eu tô devendo pro banco. Eu não posso ficar devendo. Só que ela vende o iPhone e ainda não bem paga mais o banco. barato e não paga o banco. Ela vai segurar o dinheiro porque ela não tá empregada. Não tá empregada. Comer. Então, aí ou ela paga 2 parcelas e continua com aquela dívida. Aí quando ela volta a trabalhar, ela tem aquela dívida, ela vai lá e negocia aquela dívida com o banco, para ela poder ficar pagando. Hoje em dia os bancos têm algum esquema assim de você ter o cartão de crédito, você ficar desempregado, tem algum seguro que te garante? Alguns bancos sim, outros não. Aí você contrata isso e aumenta o valor da parcela. Sim, você contrata, aumenta o valor da parcela. É um seguro que cobre em caso de desemprego. Mas é alguns meses, não é até finalizar. Sim. Vamos lá. Entrei na dívida do cartão de crédito, eu tinha um cartão de 5 mil, estourei o cartão, fiquei desempregado, não consigo pagar o valor da fatura. O que acontece? Bem, é assim. O que acontece, você vai pro Serasa. É a primeira coisa que acontece, você vai pro Serasa. De cara. Mas vamos supor que você chegou aqui para mim e vamos negociar esse seu cartão. Primeira coisa que eu vou perguntar para você. Você tem casa? No seu nome? Casa tá quitada? Você paga aluguel? Paga aluguel. Você tem carro quitado? Tem. Tá quitado. A motinha quitada. Ok, a motinha tá quitada. Beleza. É só o cartão no valor de 5 mil? Hoje em dia eu posso falar que é, porque eu não tenho mais conta, mas é. Tá bom. Se for só o cartão de 5 mil, e ele já... Se ele ainda tiver em 5 e você tá totalmente desempregado, sem renda nenhuma, tá? Você não tem renda nenhuma nesse momento. Não vá fazer acordo que você não dá conta de pagar. Porque quando você faz um acordo, você pega aquilo que já tem juros e joga mais juros. Então, e só quando você faz isso, a sua dívida sai de 5 para 10. Ela não passa a ser mais 5, ela passa a ser 10. Então, você passa a dever 10 mil para o banco. Então, nesse momento, é o que eu falo para o cliente. Às vezes é preferível você atrasar um pouco para você negociar com o banco. E na hora que você arrumar um trabalho, você falar, olha, vamos negociar para pagar à vista. E você faz um pagamento à vista daquela dívida, pede o desconto, tira juros, sabe? Às vezes não consegue tirar todos os juros. E às vezes consegue tirar todos os juros e até parte do principal. Essa é a realidade. E aí você vai lá e quita à vista aquela dívida. Por quê? Porque dívida, a gente não negocia dívida por taxas de juros. Por que eu te perguntei se você tem uma casa? É por fator de risco que a gente analisa a dívida. Você tem uma dívida de 5 mil, você paga aluguel e você tem a moto. Certo? O que vai acontecer com você? Você não vai pro Serasa. É isso. Pronto, acabou. Qual o risco que você tem com isso? 0. Quase 0. Porque o banco não consegue acionar a justiça e pegar minha moto. Ele pode acionar a justiça a qualquer momento, porque você pegou o dinheiro dele. Ele pode, mas compensa. Você acha que você devendo 5 mil, um cara devendo 500 mil, por quem que ele vai acionar a justiça? De 500. De 500 mil. Porque ele sabe, porque o cara que pegou 500 mil, ele tem bens, ele tem várias coisas ali. Aí ele não quer moto, o banco não quer moto, não é interesse dele, entendeu? Aí, tudo bem, ele vai pegar a moto. Se a sua moto for muito antiga, ele fala, o que eu vou fazer com essa moto? Entendeu? Vai ter que ir para leilão, vai me dar mais trabalho, vai custar mais caro
essa dívida para mim do que eu deixar ele atrasar e dar um desconto para ele. Entendi. Essa é a realidade, entendeu? E não tem risco, mas o risco é mínimo. Não é que não tem risco, o risco é mínimo. Porque toda dívida, se o banco quiser te acionar judicialmente, ele pode, porque você pegou um dinheiro dele, ele tem todo o direito. Mas só que para ele vai priorizar a dívida onde ele está perdendo mais. Então, se você tem uma dívida alta, lógico que o banco vai te acionar. Eu estou devendo 300 mil no banco. Eu corro risco? Sim, você corre muito risco. Mas eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Mas ele vai entrar com um pedido judicial, pode dar um bloqueio judicial na sua conta, onde você recebe seu pagamento. Mas aí é só meu pagamento. Vai te dar uma dor de cabeça. Ele vai te arrumar uma dor de cabeça para você, entendeu? Ele vai conseguir te dar uma dor de cabeça. Então, se eu estou desempregado, não tenho condição de pagar, eu espero arrumar um emprego. Espera você, porque você primeiramente você vai estabilizo de novo. Estabiliza e aí você vai negociar com o banco. Só que durante Mas é legal negociar pagar à vista ou você fala, não, vou parcelar isso aí? À vista, sempre à vista. Parcelar vai ser sempre juros sobre juros, vai ficar muito mais. Juros sobre juros, não, à vista. É à vista que você vai quitar, porque assim, isso não tem um risco. Agora vamos supor que você ficou desempregado e você tem um financiamento de uma casa. Aí você tem muito risco. Mesmo que a parcela seja R$1.000 por mês. Aí você tem muito risco. Por quê? Porque você corre o risco do bem ser penhorado pelo banco. E o banco eu já paguei 50 parcelas, já paguei 50 mil. Você pagou 50 mil do banco, pro banco da sua casa. Dos 300 que foi feito. Só que a casa vale... Só que o financiamento ficou em 500. A casa vale 300... O financiamento ficou em 500 e você pagou 50. Então, você está devendo 450 para o banco. Aí o banco entra com o pedido, né, com todo o processo, e ele faz a recuperação do bem e o seu bem vai para leilão. Qual que é o valor dele? 300 mil. Ele vende a sua casa por 250. Eu ainda devo 200. Você ainda deve 200 para o banco. Você ainda tem essa dívida com o banco. Porque então, na hora de comprar alguma coisa, tem que ter noção. Então, aí você vai conseguir pagar. Por isso que é um risco para você, entendeu? Você tem esse risco. E nisso tem negociação também com o banco? Tem negociação com o banco. O banco não quer a sua casa, ele quer que você pague o dinheiro para ele. Essa é a realidade. Então, num caso desse, você vai precisar de um advogado. Sozinho eu consigo? Às vezes sim, às vezes não. Se já foi para o jurídico, você precisa de um advogado, né? Esquece. Né? Antes de ir para o jurídico, você consegue negociar com o banco. Mas depois que vai para o jurídico, é somente com o advogado, não tem como. Não, eu vou tentar resolver sozinho. Pior coisa que você faz, você vai perder a casa. Então, você precisa de um advogado nessa hora. Aí é bem complicadinho. Mas, vamos supor, aí a casa, o carro, se fosse o carro financiado... Perde o carro também. Eu tive um caso de um cliente que ele chegou para mim... foi o único caso que eu tive até hoje que teve... recuperação de bem. Foi o único caso. Eu lembro, o primeiro dia que ele chegou para mim, para atendimento, dia 8, dia 9 de novembro, uma coisa assim. E aí ele já chegou com 3 parcelas do carro atrasada. Só que ele tinha mais 3 parcelas do carro para vencer. E aí, eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar o carro. Eu não tenho dinheiro. Dia 30 de novembro, eu vou receber o meu primeira parcela do 13º. Então, a gente vai pagar essas parcelas. Ok, vamos pagar essas parcelas. O que aconteceu? Dia 29 de novembro, o oficial de justiça foi buscar o carro. Nossa. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí, o que acontece? Eu recebo amanhã, tá aqui o papel, eu tô levando. Não, tem que entregar. Você não pode não entregar. Você não tem essa opção, você tem que entregar. Aí, qual é o problema? Ele já tinha... Eram 48? Acho que eram 48 parcelas. Isso eu não recordo se era 36, se era 48. Faltavam 6 parcelas. Então, ele pagou 42. Levou o carro. Ele tinha... esse caso foi muito assim, sabe? Sabe quando dá muita raiva? E eu acredito que existe uma máfia dos leilões. Eu não posso provar, mas eu acredito. Então, para mim, existe. Tá? Por quê? Nós tínhamos até o dia 5 de dezembro para pagar o carro. E ele tinha que pagar todas as parcelas.
ele não tinha a opção de pagar só as atrasadas, porque aí houve a recuperação do bem, tinha que pagar até dia 5 de dezembro, todas as parcelas. As 6 parcelas, 3 atrasadas, aí nessa hora a gente arruma dinheiro com todo mundo, vai lá e paga. Aí ele pagou quando foi dia 5 de dezembro. Só que no dia 4 de dezembro, o banco vendeu o carro dele. Mas pode? Então, poderia. Ele tinha um prazo para pagar dia 5. Ele pagou, né? E aí ele olhou depois, de uns dias depois, ele olhou no e-mail dele, já tinha um e-mail do Detran, que o carro dele já tinha sido transferido no dia 4. E tinha até o nome para quem tinha sido transferido. Aí acionou via justiça. Aí acionou via justiça. Só que assim, vamos supor que a parcela fosse R$1.000, né? Para a gente fazer números redondos. Não era 1.000. O carro 48 seriam 48 mil. O carro dele valia 41 mil. Então faltavam só 6 parcelas. Ele acionou via justiça e o banco fez uma devolução para ele de 23 mil. Até hoje correndo a diferença. Já ganhamos, o banco recorre. Porque então, segundo, mais uma vez a gente constata que a justiça no Brasil é lenta, né? Aí assim, ele já ganhou, ele tem direito e assim... O banco fica recorrendo. Fica recorrendo. Então, para mim, foi uma coisa muito frustrante, porque eu falei, a gente pagou até a data que tinha o prazo, então antes do prazo, o banco já tinha transferido o carro e eu fui me informar, procurar conversar com outros consultores que já aconteceu isso, falou, não, bem, pegou o carro, se for novo, esquece, né? O cara compra em cima do guincho. Aí só disso foi para leilão para passar Entendeu? a batida. Então, assim, é muito complicado, né? É muito difícil isso. Então, assim, eu não tenho como provar, mas que aconteceu e foi verídico, foi. O caso do meu cliente agora de outros, né? Outros. O banco, ele ganha mais com quem paga certinho ou com quem atrasa? Com quem atrasa, né? Então ele gosta de quem atrasa. Ele não gosta de quem atrasa, né? Ele gosta de quem atrasa e paga. Aquele que atrasa e não paga, ele não gosta. Você tá entendendo? Aquele que paga certinho, ele é o cliente que ele gosta de emprestar, porque se ele emprestar para ele R$1.000 vai voltar e falar para ele que ele vai pagar 10 parcelas de 200, ele vai pagar as 10 parcelas de 200 em dia, então ele gosta desse cliente, ele gosta, e ele vai estar sempre oferecendo crédito para esse cliente. Mas aquele que, por exemplo, atrasa um pouco e paga, ele gera uma certa preocupação para o banco. Mas o banco não vai também deixar ele de atender ele. Atrasou, mas pagou. Precisou de novo, vamos lá. Vai ser um pouco... Se começar a atrasar muito, aí esquece, né? Tô falando de atraso aí de no máximo uns 5 dias, os bancos são interligados. Eles conseguem ter informação. Pô, peguei dinheiro do Santander, atrasei muito... Só que agora eu quero pegar no Itaú. Itaú sabe ainda que mais, por exemplo, hoje com o Open Finance, que você compartilha as suas informações. Então, você fala para o banco, toma aqui todas as minhas informações para você ver. Se você for um cliente que pegou os R$1.000 e pagou as 10 parcelinhas de 200, beleza. Mas se você for um cliente que pegou R$1.000 e as parcelinhas de 200, todas elas se atrasava, você está dando um tiro no pé. Você não vai conseguir crédito com outro banco, né? Por que eles trabalham também assim com juros tão altos? Estratégia ou necessidade? É assim, é o que acontece. O custo do dinheiro está alto, a taxa de juros está alta, então o custo para ele captar dinheiro também está alto. Ele vai colocar todo o custo dele, a inadimplência. Então tem vários fatores que aquele que deixou de pagar, que atrasou, ele vai aquele atraso dele vai estar dentro da taxa de juros aqui que o outro que paga certinho está pagando. Porque alguém vai ter que pagar essa conta. Então, meio que eles fazem um balanço, falam, comprando isso aqui, juntando inadimplência, o que paga certinho, isso aqui é o ponto de equilíbrio. Então, todo mundo paga. Se todo mundo pagar, eu ganho mais dinheiro. Então, aí, para aqueles que são pontuais, ele fala, não, esse aqui, vamos baixar a taxa para esse aqui. Agora, esse aqui que costuma pagar atrasado, a taxa dele sempre vai ser mais alta. Não tem como. Porque... Tem algum ponto da dívida que não tem mais volta? Ou sempre dá para negociar? Não, sempre dá para negociar. Tem umas que são mais complicadas. Porque, por exemplo, quando uma dívida vai para a esfera jurídica, que tem penhoras de bens, ela fica mais complicada de negociar, entendeu? Porque alguns bancos, eles não querem mais fazer uma negociação amigável, eles querem faz aquela proposta, eu quero isso, quero aquilo, sabe? Eles dificultam a vida da pessoa. Eu te perguntei isso pra você, porque eu já conversei com várias pessoas. Você fala assim, deixa caducar. Não dá para pagar mais, tá muito caro. Tipo, eu peguei 1.000,
eu atrasei, não consegui pagar, estão me cobrando 15, como é que eu vou pagar isso aí mesmo se eu negociar e tal? Ah, deixa caducar. O que é isso, deixar caducar? Caducar é que ele perde o direito de te cobrar, mas a dívida continua existindo. Então, lá na frente, você quer financiar uma casa, vai constar que você tem uma dívida pendente. Eu posso até limpar o nome, porque eles falam que limpa o nome depois de 5 anos. Não, o que acontece? A sua dívida vai continuar existindo. Ela Só pode que não sai do Serasa. Ele sai do Serasa, mas ele está no Banco Central, que você tem uma dívida em prejuízo. Então, assim, você consegue comprar numa loja, mas você não consegue financiar uma casa. A loja não tem acesso. Entendeu? Você consegue comprar numa loja, mas você não vai financiar uma casa. E por que depois de um tempo, assim, que você, tipo assim, por exemplo, fiz uma dívida com o Itaú. Tal me cobrou, tal. Passou 2 anos, quem começa a me cobrar uma outra empresa que eu nem sei porque quem que é. Porque ele vende a sua dívida. E pode fazer isso? Pode. O que acontece? E essa empresa pode cobrar? Pode. Ela pode cobrar, porque ela comprou sua dívida. Sabe assim, ó, ele pega um caminhão de dívida que vale 10 milhões. E ele fala assim, ó, tô vendendo aqui, quem quer comprar? Lógico, não é dessa forma, né? Mas aí a empresa fala, eu pago 2 milhões... Só que ela tem direito de cobrar 10 milhões, entendeu? Então, para ele pega essa dívida e considera como prejuízo. E a empresa, se ela conseguir cobrar daquilo ali 5 milhões, ela ganha 3 milhões naquelas dívidas. Eu vi um corte na... Porque eu comecei a pescar bastante pro negócio de finanças, tá? Que a gente ia conversar, eu vi um corte onde tinha um rapaz falando, a empresa tal tá me cobrando, aí eu entro em contato com tal lugar, peço para saber de onde que é essa dívida, porque eu não peguei dinheiro com ela. Aí depois, tipo, ela não consegue mandar os documentos, eu posso acionar na justiça, posso pedir indenização, porque estão me cobrando devidamente. Então isso aí é balela. Se ela estiver cobrando indevidamente, não tem nada que comprove, sim. Não, o que ele fala é o seguinte, por exemplo, igual aparece Ipanema, eu já vi alguns nomes Ipanema aí. São empresas de cobrança. Então ela está na legalidade. Ela está na legalidade. Mas não há nada que eu faça que... Não, aí é o que acontece. Ela precisa ter o número do contrato da qual ela está cobrando. Então, se eu pedir esses números, vão me passar... Pode ser que ela não tenha o seu contrato, né? Porque ela fez uma compra da dívida, ela não tem um contrato original. Aí ela fala assim, ó, eu estou fazendo a cobrança referente a um cartão de crédito que você tinha, vamos supor, do Santander. O contrato era tal, mas eu não tenho esse seu contrato original. Está lá com o banco, então você precisa pegar com o banco esse contrato. O contrato está com o banco. Ela está cobrando referente àquela dívida, entendeu? Mas ela tem que ter. Ela não pode falar assim, não, você deve... Que cartão? Não sei. Não sei, não. Entendi. Aí não tem como, tem que ter uma origem a dívida. Aí se ele entrar, aí ele acaba ganhando. Agora, se ele cobrar assim, quando ela vai fazer a cobrança... Ela precisa ter da onde que ela está cobrando. Entendeu? Entendi. As dívidas, elas... Tipo assim, a dívida está alta. Eu consigo reduzir ela de forma significativa? Ou eu peguei 2 mil, dali uns 3 anos está em 20. Eu falo, peraí, eu vou pagar os 2 mil que eu peguei e tiro os juros. Existe esse tipo de negociação? O banco aceita? Eu vou te mostrar um negócio aqui, tá? É que não vai dar para mostrar para todo mundo e eu não posso mostrar. Gente, jujubinha boa essa aqui. Porque também vai ter dados da pessoa, então eu não posso te mostrar. Aí você vai me falar o que você vai ver escrito aqui, tá? Os valores, que era e o quanto pagou. Quanto tá aqui? 575 mil. Pra pagar à vista 18 mil. Ô, louco. Você que negociou? Ó, gente, quem precisar de alguém pra negociar aqui, ó, 575 mil, baixou pra 18 mil à vista. Então entendeu? dá pra negociar, hein? E são várias, entendeu? É que o desconto foi muito... Então, mas isso aí, por exemplo, qual que é o valor da dívida original? O valor da dívida original era 55, 56 mil. Então ele tá pagando menos que a dívida original, porque o banco falou melhor que não perder tudo. Sim, mas o que eu falo com a cliente? Quando ela chegou com essa dívida... A dívida original era 50 e poucos mil. Só que quando ela chegou para mim, ela já estava em mais de 100. Né? E ela não conseguia pagar. E foi crescendo. Eles tinham uma renda, tiveram queda da renda, não teve condição. Falei, então assim, não adianta ficar negociando, que quanto mais você negociar, mais vai aumentar essa dívida. A gente vai organizar, fazer um planejamento financeiro para você, das suas receitas que você tem hoje, das suas despesas, mas a gente precisa guardar dinheiro. O objetivo é guardar dinheiro, porque eu não sei se a sua dívida original, se a gente voltar na sua dívida original e conseguir um desconto, a gente pensava nos 40 mil mais ou menos, entendeu?
Quando chegou a proposta do banco... Então, você precisa guardar. Quando você vai guardar? Né? Isso daqui também não foi 3 meses, só para contextualizar, não foram 3 meses. Aqui foi quase 1 ano e meio, tá? De dívida crescendo e para ter o desconto. Então, ela foi guardando. Aí, guardou 13º, vendia as coisas, vendeu coisas, guardou dinheiro. Então, ela tinha mais ou menos 63 mil guardado. Que a gente já esperando. Né? Mas a gente falou, ela falou, quando mandar 40, a gente vamos fechar. Então, a gente tava naquela expectativa de 40. E aí, não vinha 40. Não vinha 40 mil. Ficava ali 80, 70. Não, 40 mil. Vamos lá. 40 mil. Porque senão ele tem que juntar dinheiro para pagar à vista. E ela falava... Você não foi erro de digitação, não? Oi? Não foi erro de digitação, não. Quando vê do nada, mas foi assim, e a gente mandando uma proposta de 40 mil. Ah, a gente tem 40 mil para pagar à vista. Você pode fazer o boleto que a gente paga hoje. A gente tem 40 mil para quitar à vista. Aí ela falou, Ju, você não acredita. Olha isso aqui. 18 mil. Não, deixa eu achar, eu tenho um boleto para você ver. Isso aqui não foi erro de digitação. Beleza, tô pagando, manda aí. Cadê? Acho que aqui que é o boleto. Não é esse aqui. Porque teve outras dívidas também, que essa aqui foi a maior, entendeu? Mas são várias, entendeu? Ó. Então, aqui, toda dívida dá para negociar. Dá para. Ó, essa outra aqui, ó. Eu vou cobrir o nome, tá? Mas aqui você vai ver que é um boleto. Olha, vê o valor do documento. É um boleto, ó. R$ 710,330. Valor cobrado, 14.757. Hein? Esse é um boleto, então tá aqui para você aprovar, entendeu? Então, assim, dá para quitar, dá para ter o desconto, mas assim, você precisa montar um planejamento financeiro e mudar a sua vida. Aí você precisa entender que daqui para frente você vai guardar dinheiro, você vai se tornar um investidor. Porque na hora que ela quitou esse dinheiro, que ela quitou essa dívida, você pergunta se ela quis fazer outra dívida. Sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Ela vai continuar guardando dinheiro mensalmente. É melhor comprar à vista ou comprar parcelado? Depende, se não tiver desconto, compra parcelado. E a parcela couber dentro do seu orçamento mensal, compra parcelado. Você não tem desconto. Qual o benefício que você tem nisso? Nenhum. Se eu fizer a parcela de R$100, não vai ter problema nenhum? Faço parcelado. Não tem problema algum. Agora, para não ter que descapitalizar, porque vai que depois você precisa ter um dinheiro grande, tipo, vai acontecer alguma coisa na família, precisa de uma grana. Não tem porque você comprou à vista, descapitalizou. Depende, né? Tem que analisar. Ó, voltando para cartão de crédito. Pagar o mínimo é bom ou é ruim? A pior coisa que você pode fazer. Porque você não paga a sua dívida. Eu tô pagando só os juros. Você tá pagando só os juros. Você tá mascarando a sua dívida. Mas mesmo assim, pô, não tem dinheiro aqui. É mais fácil não pagar a parcela do que pagar o mínimo? É que assim, né? Fica muito, né? Eu falar não pagar. Corta. Não se diz. Mas essa é a realidade, entendeu? É mais fácil, assim, você não pagar e tentar negociar com o banco. Eu vi alguma coisa que é até engraçado. É que assim, alguém explicando assim, pô, você não tem dinheiro para pagar a parcela? Não divide em 2 vezes, não divide em 3, não paga. Porque quando você divide, já vai um monte de juros. Quando você não paga, é só tipo 2% que eles cobram. Então, tem isso. O que acontece. Aí quando você fala assim, beleza, vou pagar o mínimo, vou parcelar aqui. Não, juros sobre juros. Então, se eu atrasar 10 dias e pagar, é só 2%. Sim, não, 2% não. Não, tipo assim... o cartão não vai te cobrar 2% se você atrasar 10 dias, né? A taxa do rotativo é em torno de 18% ao mês. Então, vai dar bastante juros aí nessa história. Se eu tenho uma parcela de 100, se eu demorar um mês para pagar, ela vai custar 118. 118, Só que se eu pagar o mínimo... Aí você, no outro mês, você tem todas as outras compras, mais os 18, e aí só vai aumentando. Entendi. Então, quando você paga o mínimo, você aumenta o que você vai pagar no próximo mês. Você vai mês. só aumentar, você só está mascarando. Você só não está indo para o Serasa, essa é a realidade. É que as pessoas têm medo de ter o nome sujo, sabe? Eu não tenho.
Eu não tenho também, eu já tive, então não tem problema. O meu tá indo, eu tô até tentando aprender aqui umas coisas pra negociar. Aquela coisa, eu não tive lá atrás, tive que negociar e pronto, e você aprende, né? Só que eu falo assim, aí você aprende a não... A dívida, eu falo pra você, foi bom pra mim porque eu aprendi. Foi difícil, mas eu aprendi. Que a gente precisa ter planejamento financeiro, a gente precisa ter organização. Não, a gente tem que viver no imediatismo, comprar por impulso. Dá para você conquistar suas coisas com mais cautela e aí você vai comprar com segurança, sem aquele desespero, sabe? Sem imediatismo. Você vai adquirindo as coisas aos poucos. Isso é muito mais duradouro, muito mais tranquilo. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Eu vi que existem algumas estratégias para você pagar a conta. Eu vi que tem a bola de neve, tem a avalanche. Já viu isso aí também? Já. Me explica aí como é que funciona. São vários, é que cada um dá um nome, né? São vários nomes que eles vão dando, né? A bola de neve é quando ele vai juntando juros ali sobre juros, que você vai juntando aquela dívida, né? E depois você vai esperar ela reduzir as taxas de juros dela para você fazer o pagamento à vista. Então, você junta, vai deixar ela crescer, a dívida vai crescer. Igual, por exemplo, eu falei dessa dívida de 500 mil. Ela era 100, ela chegou a 500. Então, ela foi só aumentando. Só que, paralelo a isso, eu preciso fazer a estratégia de planejamento financeiro e guardar dinheiro. Porque eu preciso guardar dinheiro para quitar essa dívida à vista. Então, assim, você deixa a dívida crescer, mas tem que ser uma dívida que não tem risco. Por isso que eu falei que precisa analisar o risco. Não pode ser Não posso fazer isso com uma casa, não posso fazer isso com um terreno, não posso fazer isso com um carro, não posso fazer isso, às vezes, com o maquinário de uma empresa. Não posso. Isso eu não posso fazer de forma alguma. Igual tem muitas propagandas assim. Você está pagando juros altos do seu carro? Chega de pagar juros abusivos. Nós negociamos o seu carro. O que eles falam? Qual a primeira coisa que eles falam para você? Para de pagar seu carro. Para de pagar seu carro. Só que eu já vi pessoas que pararam de pagar o carro e perderam o carro. Por quê? Porque existem várias ilegalidades que eles falam ali, como esconder o carro, entendeu? Porque, se for na sua casa, seu carro não está lá. Isso é ilegal. Então, você vai falar para a pessoa que está pagando certinho todos os dias, para essa pessoa ficar com o nome no Serasa, ficar com o nome sujo, ficar correndo o risco de perder o bem, ainda ter um problema, eu não acho certo. Isso eu acho muito errado. Então, não acredita nessas propagandas. Tudo é juros abusivos. Todo mundo fala, os juros é abusivo, os juros é abusivo. Nem todo juros é abusivo. Não, mas assim, a maioria da população não entende o que está no contrato. Não entende. E assim... Olha aquelas letrinhas lá, ali, pode ter 50 vezes. Vai dar nada. Você só sabe que seu carro vale 40, a hora que você acabar de pagar o acordo que você fez lá, o parcelamento, você vai pagar 120, você vai pagar 3 carros. Mas você aceitou. Você assinou. E como é que eu tenho que, antes de aceitar... Você tem que ler, você precisa ler o contrato. Porque eu tô te falando, se eu ler, eu não vou entender nada. Não, mas você precisa ler o básico. Assim, primeira coisa, vamos lá. Eu tô comprando um carro de 50 mil, certo? E eu vou pagar, 50 parcelas de 3 mil reais. Quanto que eu vou pagar? 150 mil. Tô fazendo redondo para ficar mais fácil pra gente entender, tá? 3 mil reais cabe no meu orçamento? Muitas vezes não cabe. Quanto que tá essa taxa de juros? Nem sei, não vou fazer cálculo aqui agora. Mas, antes de assinar... Faz essa conta assim, eu posso fazer a conta desse jeito aí, tá? Não dá, não serve, entendeu? Tem um negócio melhor? Não tem. Então tá, muito obrigada, meu amigo. Eu vou procurar em outro lugar. Sabe? A gente precisa aprender a falar não, até para as nossas vontades. Não é que você não precisa comprar o carro, mas aquele ali não era o adequado para você. Vai em outra loja. Às vezes você vai comprar o mesmo carro, uma parcela de 1.500. Não o mesmo, né? Mas um carro igual. É o tal do pesquisar. É pesquisar. Porque aí eu não tô falando nem para a pessoa olhar a taxa de juros. Eu tô falando para a pessoa fazer essa conta básica, que é uma conta básica, entendeu? Até as pessoas inteligentes, estudadas, se endividam, né? Sim, lógico. Você acha que é realmente da criação, do comportamento? É o comportamento. A compulsão. É o comportamento. Tem gente que compra sem precisar comprar. Igual tem gente que eu sei que a minha tia tinha mais de 100 pares de sapato quando ela era professora. Não precisa ter esse par de sapato. Eu atendi uma cliente que ela tinha 29 calça jeans com etiqueta no guarda-roupa. Porque ela queria emagrecer.
Então, ela comprava um número menor para quando ela emagrecesse. E ela estava endividada? Totalmente. Deus o livre. Então, assim, às vezes, o problema do endividamento nunca é o dinheiro. Nunca é o dinheiro. Tá, mas tem agora outros vamos fatores entrar. externos aí que entram também no endividamento. Então nesses outros fatores, que eu vejo? Eu saí de férias, recebi minhas férias bonitinho, falei, vou fazer uma reforma lá em casa, num quarto que eu tenho lá, vou dar uma arrumada, pintar a parede e tal. Eu fui no material de construção, acho que eu peguei uma lata de tinta, um kitzinho de pintura, uma massa corrida. Cara, pouca coisa. Sabe o baúzinho da moto? Você põe o capacete, tudo que eu comprei coube ali dentro, R$400. Então, assim, você acha que o poder de compra da população dos brasileiros está diminuindo? Lógico. Que aí, no mês, ele conseguia fazer uma compra de R$500 no mercado. No próximo mês já não consegue mais comprar os mesmos produtos pelos mesmos 500, já vai para 600. Sim. Entendeu? Tá Então, diminuindo porque a gente está vivendo um momento de inflação, né? Ele tem que ficar adequando toda hora o padrão de vida dele para caber no orçamento. Na época, talvez você lembra, na época que tinha aquelas inflação altíssima que tinha que comprar no dia, porque no outro dia... Você colocar R$100 na poupança, tu mexe a 200. Sim, então naquela época as pessoas faziam as coisas hoje, porque no outro dia o dinheiro já não estava valendo nada. Hoje não está nessa situação, mas de um mês para o outro a gente já sente a diferença. Por quê? Porque o dinheiro ele desvaloriza. Os mesmos R$100 de janeiro não compram as mesmas coisas hoje. Comprava X coisas em janeiro, hoje já não compra as mesmas coisas. Então, você vai perdendo o valor de compra, porque o seu dinheiro vai desvalorizando. Só que aí eu trabalho. Aí a primeira coisa, você falou para mim, eu saí de férias e fui comprar. Você saiu de férias, primeira coisa que você precisa fazer, você tem que saber quando você vai pagar, quando você vai voltar. E o dinheiro que você vai pagar lá do que você vai voltar, você já tem que tirar. Ou você vai antecipar todas as contas do próximo mês, porque quando você voltar, você não tem pagamento. E o que as pessoas fazem quando saem de férias? Gastam dinheiro. Aí quando volta, não tem pagamento. Aí o que faz? Faz um empréstimo. Ou usa cheque especial. Ou passa o cartão, não sabe nem se vai conseguir pagar. Aí quando é no outro mês, que é o terceiro mês, aí vai ver o que faz. Aí já fez um monte, aí já tá fazendo dívida. Então, é a primeira coisa. Sair de férias, eu guardei o dinheiro para quando eu voltar? Tem que guardar. É a primeira coisa. Dá para eu pintar meu quarto? Beleza. Se não dá, vai ficar sem pintar. Não é uma urgência, uma emergência. Ah, não, eu estou doente, preciso comprar um remédio. Aí sim, você não vai pensar, porque é saúde. Saúde vem em primeiro lugar. Sem saúde, você não vai conseguir trabalhar para ter dinheiro lá na frente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o dinheiro para quando você voltar das férias. E aí sim você vai comprar. E aí, quanto ao poder de compra, cada dia a gente está vivendo um momento inflacionário, né? E assim, com taxa de juros altas, e o que acontece cada vez mais, o brasileiro ele precisa todos os dias rever as compras dele, o que ele vai gastar, porque senão ele só se endivida. E para endividar é muito fácil. É muito rápido, é muito prático. Basta ter um cartão de crédito na mão. E é assim, basta ter um cartão de crédito, né? E eu falo, uma pessoa que não tem muito juízo na hora. Ó, vamos então assim, agora elencar aqui, pessoal. Qual que é o primeiro passo para você começar a se organizar para sair da dívida? Primeiro passo. Fazer o planejamento financeiro. Anual. Anual? Anual. Você vai pegar, vamos supor, a gente está agora em maio, né? A gente vai fazer até dezembro. Tudo que eu tenho projeção de receita, recebimento do meu salário, tudo. Todo mês você pretendo voltar a continuar trabalhando. Ah, mas eu sou autônomo. Pega os 3 últimos meses, faz uma média e tira 30%. Para ter aquela oscilação, a parte da oscilação. Então, se nos 3 últimos meses a minha média deu 5 mil, você vai contar como 3.500 todos os meses. Porque se der 5 mil, você está dentro da parte. Se der 3.800, se der 4 mil, você está na média, entendeu? Você vai tirar 30%. Então, você vai projetar 3.500 ali até dezembro. Aí você vai pegar todas as suas receitas, as suas despesas fixas. Aluguel, parcela do carro, energia, internet, tudo que você paga fixo. E quando você colocar as fixas, você vai começar a olhar aquilo que você já não tem necessidade de estar pagando. Às vezes a pessoa paga lá 5, 6 assinaturas de streaming, não tem necessidade de ter tudo aquilo em casa, porque talvez a pessoa nem assiste um filme por mês. Por que você paga um monte
de TV se você não assiste um mês. Paga uma, para quando você tiver interesse, sabe? Não falo para não pagar nenhum. Hoje em dia eu deito na cama, em vez de liga a televisão, mas eu tô no celular. Então, as pessoas estão no celular. Quando vê, vão pro YouTube. Então, assim, não tem essa necessidade, às vezes, de estar pagando nenhum. Mas, quer pagar? Paga um. Planilha tudo. Planilha tudo. Tira aquilo que você acha que não tem necessidade por um tempo. Isso as contas. Aí, agora, a gente vai colocar os meus empréstimos. Entendeu? O que eu tenho de dívida. O que eu tenho de dívida. Porque primeiro eu preciso sobreviver. Primeiro eu tenho que ter o meu base, comer, dormir. Eu preciso ter isso. Aí, não cabe. É pouco. A diferença é pequena. Vamos supor que eu tenho uma renda de 5 e está faltando R$500 por mês. Vamos fazer uma renda extra? É a primeira coisa. Eu não falo para a pessoa, então não paga. Então, vamos fazer uma renda extra. O que você sabe fazer? O que você pode fazer? Tem muita gente que foi fazer renda extra e a renda extra virou a primeira renda. Tem muita gente que acontece isso. Aí, vamos fazer a renda extra para ganhar esse dinheiro. Ou vamos vender alguma coisa que está parada na sua casa, sabe? Talvez tem um violão parado em casa, tem uma bicicleta que ninguém anda, sabe? Roupa, vamos vender. Fazer um brechó ali do Fazer um brechó do que tem, vende, faz um dinheiro. Agora, é muito. Ganho 5, mas tá faltando mais 5 mil por mês. Então, agora a gente vamos ter que negociar. Então, o que é que você corre risco? Aí a gente vai olhar as dívidas por risco. Sua casa, você precisa pagar. Senão você perde a casa. Seu carro, você precisa pagar. Tem 2 carros? Vamos vender um. Vamos andar de Uber. Qual que é a necessidade de ter 2 carros? Sabe? Entender como funciona a casa. Porque, às vezes, você não precisa ter 2 carros. Um é meu, da minha esposa. Ela só busca a criança da escola. Então, vamos pagar uma van? Porque, talvez, esse carro está saindo... Porque tem a parcela, tem o combustível, tem o seguro, tem o IPVA, tem um monte de coisa ali. E se você pagar uma van para a criança ir para a escola, vai sair mais barato. Você vai economizar. Então, vamos ficar somente com um carro para a família? Então, você já vai ajustando o que não tem necessidade. Vende um carro, paga a casa. Aí é o cartão de crédito. Esse cartão de crédito tá sem pagar já mais de 30 dias ou não está conseguindo pagar. Então, esse cartão aqui, a gente vai deixar ele aqui e a gente vai precisar fazer renda extra ainda, porque a gente precisa guardar dinheiro para pagar esse cartão à vista. Ou esse empréstimo, a gente transfere o dinheiro, começa a receber em outro banco, paralisa um banco, aí essa dívida vai crescer e você, paralelamente, vai juntando o dinheiro para quitar a dívida à vista. Então, é montar uma estratégia e seguir a estratégia. Porque não adianta nada eu parar de pagar uma dívida e começar a fazer outras. Deixa eu te fazer outra pergunta também. Caso notinha que a gente pega de mercado e tal, você reverte algum dinheiro? 25 centavos. Cada notinha? Eu tinha uma parceria com a plataforma Amélios e você cadastra uma notinha do supermercado pela plataforma, vale 25 centavos cada notinha. Então, por isso que ele é para as instituições, papai e tal, eles cadastram, vale 25 centavos. Então, para mim, como uma fonte de renda ou como... Não dá renda, não dá nada, né? Você vai no mercado e é limitado a 3 vezes por semana, por CPF. 75 centavos por semana? 75 centavos por semana. Só que ele é cumulativo, né? Então, dá R$3 por mês. Sim. Né? R$3 por mês, se você fizer vezes 12, dá 36 no ano. Colocar o CPF na nota fiscal? Também volta bem pouco, que pode abater no IPVA, ou você pode resgatar o dinheiro, né? Em alguns estados não tem essa opção. Tem gente que fala, não coloca que o governo vai descobrir. Filho, já sabe há muito tempo atrás. Caiu no banco, ele já sabe quanto já sabe. A pessoa ela recebe o pagamento dela no banco, né? Ela tem a conta Gov, que é vinculada com tudo, FGTS, salário dela, tudo. Ela faz consignado pela plataforma do Gov, mas ela não põe o CPF na nota para o governo não saber o que ela está fazendo com o dinheiro. Tem um abatimento pequeno, mas tem. Então, tudo que der para dar uma economizada... Sim, eu acho que é legal, entendeu? E esse aí no IPVA ou volta quando você tem a restituição do imposto de renda? Não, da nota fiscal é assim, acho que é outubro e fevereiro, né? Que você pode resgatar o dinheiro aqui no estado de São Paulo. É outubro e fevereiro. Aí você entra lá no site, Nota Fiscal Paulista, e aí você faz o resgate.
Você pode resgatar em dinheiro na sua conta. Todo lugar que eu comprar, material de construção, Tudo, aí você resgata. Dá bem tudo. pouquinho também, porque tem o percentual. Antigamente dava mais, mas eles diminuíram bem o percentual. E aí você, ou senão você pode pegar esse valor e abater no IPVA do seu carro. Vamos lá. O que mais que eu queria saber? Vou olhar pra cola aqui que dá uma Olha pra esquecida. cola aí. Tá, quem tá endividado pode investir? Deve pensar em investir? Ou tá endividado, Sim. primeiro paga as contas? O que eu falei? Você vai parar de pagar ali e vai pagar aqui. Agora, se você tá com uma dívida que ela tá batendo, você tá pagando ela certinho, não tá sobrando nada, termina essa dívida e já começa a guardar dinheiro. Por exemplo, ganho 5 mil, tenho 3 mil de contas, 4 mil de contas fixas e tô pagando R$1.000 de empréstimo. Acabou, não sobra R$1 pra mim. Tá tudo controladinho, bonitinho. Para eu guardar, eu tenho que fazer uma renda extra. Eu não consigo fazer, quito esse empréstimo, depois eu passo a guardar R$1.000 todo mês. Mas se eu parei de pagar, eu tenho que, é obrigatório. Eu parei de pagar, eu tenho que guardar dinheiro. Isso pra sempre. É. Dependente, tem dívida ou não, vamos poupar. Sim, não, tem que poupar. Tem que guardar, tem que investir pro futuro. O que você aconselha? Por exemplo, a rapaziada meninada, acabou de fazer 18 anos, entrou no primeiro emprego. Ou seja, não tem dívida nenhuma. Certo? Da mora com o pai e com a mãe. Vamos supor que a mãe fala assim, tá trabalhando agora, metade do dinheiro que você vai receber é meu. Se a outra metade que entra na mão da molecada, o que você aconselha a fazer? Metade ele vai ajudar em casa, certo? Vamos colocar que ele ganhou, o primeiro emprego é 2 mil. R$1.000 ele vai dar pra mãe. Quanto que ele tinha até um mês atrás? Nada. Quanto que ele vai ter agora? 1.000. Pra que ele vai gastar R$1.000? 18 anos, qual a necessidade de ele ter R$1.000 na mão? O que ele precisa? Quantos filhos que ele tem pra cuidar? Quantas casas ele tem pra pagar? Então essa molecada tem que segurar aqueles impulsos de ter as coisas. R$500 pra ele por mês tá ótimo. Então se ele quiser ter o iPhone e achar uma parcela que cabe, Em R$500, os 500 guarda. Outros 500 ele guarda. Futuramente para dar entrada no apartamento, para dar entrada Ele no vai carro. te agradecer facilmente quando ele tiver seus 30 anos, ele guardando a metade. Muito. Eu tenho uma conta que, assim... Nunca vai entrar em dívida. Nunca vai entrar em dívida. Eu já fiz essa conta para a Previdência em algumas palestras que eu fiz. Um adolescente de 19 anos, ele guardar R$150. R$150. Dos 19 aos 60, ele tem quase 2 milhões. Tô falando de R$150. O que ele vai fazer com 2 milhões com 60 anos? Tá, mas quando ele vai parar de trabalhar, ele não vai precisar estar trabalhando. No caso do homem, por tempo de aposentadoria... Você tá entendendo? Eu tô falando assim, ó... Acho que o homem tá com 65, pode aposentar, né? Mas assim, ó, vamos falar. 60 anos. Quantas pessoas hoje estão trabalhando, 60 anos, 70 anos, estão trabalhando por um salário mínimo? Ainda aposentado e ainda trabalha. Não trabalha por um salário mínimo. Então, eu falo, e o que você faz com a pessoa, um adolescente com R$150 na mão, faz? Ele vai comprar Mac, ele vai comprar pizza, ele vai comprar bebida, ele vai comprar, às vezes vai comprar cigarro, sabe? Coisas que não coisas que não vai agregar nada na vida dele. Então, ele não tá falando para ele guardar, para ele ser rico, mas ele vai ter um dinheiro, um bom ele dinheiro. Tem uma estabilidade financeira. Ele já sabe, não vai precisar guardar muito dinheiro. Às vezes vem pessoas para mim com 40, 45 anos e falam assim, ó, eu não tenho dinheiro nenhum, eu tô começando a ficar velho e eu queria ter um dinheiro. Eu tô com 44, começando a ficar velho, não tem nada guardado. Não tem nada guardado e eu já tô cansada de trabalhar. Eu tô cansada de trabalhar. Entendeu? Por que lá quando você fez 18 não começou a guardar 150? Mas o que eu posso começar a fazer agora? Você pode começar a guardar agora, só que o seu prazo, o seu tempo, ele é menor. Então você vai 150 para você até o seu. Guardar mais. Você tem que guardar mais. Você não pode guardar só 150. No mínimo, você vai ter que guardar uns 500 a R$1.000. Pra entendeu? Quando chegar nos 60, você tem um dinheiro para você estar sossegado. Para viver com a rendinha dele. Entendeu? Então, assim, para o jovem, ele tem um fator que eu e você não temos e não vamos conseguir comprar, que é tempo. É tempo. Tempo é o fator mais pesado no investimento, é o coeficiente maior. Porque quanto maior o tempo, menos você vai precisar investir. Menos um valor, sabe? Um valor menor. Porque o seu tempo é muito grande. Se você tem um tempo curto, você vai precisar colocar
mais dinheiro para você ter o mesmo valor. Então, assim, você com 60 anos, você quer aposentar com 60, você vai ter que colocar no mínimo R$1.000 por mês para por poder mês chegar. para chegar nos 60 e ter, talvez você tenha uns 500 mil, 600 Eita. mil, entendeu? Não sei, tô falando uma conta aqui, mas eu não sei o valor certo que é, entendeu? Tá, deixa eu te fazer agora, no âmbito do CNPJ. Eu tenho uma empresa grande que eu tenho lá por volta de uns 60 funcionários. Só que há muito tempo atrás eu fiz alguma burrada lá e hoje em dia eu tô com uma dívida milionária aí. Uhum. Tá? E nessa empresa eu tenho várias pessoas que tiram sustento dali, vamos falar assim, da minha família, né? Tá em média aí de 4 a 5 pessoas que tiram sustento dali. Se você fosse chamada para analisar isso, como que você ia fazer? Primeiro, eu vou ter que entender o faturamento dessa empresa, quanto que ela fatura por mês, né? Essa família, ela... O faturamento, você fala assim, o faturamento, vendeu vendeu tanto, 200 mil, mas quanto que disso aí sobra? Ela está faturando Paga- tanto. Aí eu tenho que ver também o quanto que é o custo dessa operação e se ela está dando lucro ou prejuízo, né? Porque às vezes o custo dela é tão alto que ela não está dando no final do exercício, ela não está dando Você lucro vai juntar nenhum. isso aí do salário, Tudo que é compra, tudo, gastos não operacionais, tudo que ela tem ali envolve, né? E aí tem lucro. Não tá, geralmente, para ter uma dívida dessa, não está tendo lucro. E assim, essas famílias, elas estão fazendo uma retirada com um prolabore fixo ou eu pego? Qual que é o custo dessas operação, né? Não sei o que é da empresa. Vamos supor que essa empresa é uma fábrica, né? Tudo que tem ali, ela utiliza, ela precisa, sabe, você tem que entender toda a estrutura. Aí ok, eu olhei aquilo ali. Agora eu tenho que ver essa dívida. Essa dívida como começou, por que ficou desse tamanho? Ela ficou desse tamanho. Eu já vou pegar a dívida desse tamanho. Como ela começou, Whatever. não adianta você fez isso lá atrás. Eu tenho que olhar daqui para frente. Então, eu tenho que pegar essa dívida agora e entender como que está essa situação dessa dívida hoje. Ela já está ajuizada, já está penhorada, é uma dívida, quanto está pagando, qual que é a taxa de juros. Então, assim, você precisa trabalhar essa dívida, porque se a dívida for grande, ela tem que ser trabalhada para ela ser pagável e finalizar. Às vezes você não vai conseguir. A empresa você não pode fazer dessa mesma forma parar de pagar. Não tem essa estratégia, porque vai se ajuizar, ainda mais num valor desse. Então, não tem como. Então, eu preciso entender essa dívida, negociar com esse banco, negociar muito, sabe? Não deixar... Eu tenho que fazer o banco perder a paciência de tanto que eu quero negociar com ele. Essa é a realidade. Igual quando eles querem vender alguma coisa que liga toda sabe hora. aquela coisa, assim, o gerente não te deixa louco? Vira a situação pro lado dele. E chega uma hora que o banco Sabe, cede. você vai mostrar para ele, fala, olha aqui o meu faturamento. Olha quanto que é a minha despesa. Os sócios aqui não estão retirando nada. Olha como que tá a minha situação. Você vai lá e mostra. Olha como tá. Eu posso pagar tanto por mês. Eu quero te pagar. E muitas vezes nessas dívidas eles enfiam um monte de coisa que não tem necessidade nenhuma. Tem seguro que se a pessoa tá valendo mais morta do que viva. Não, mas às vezes tem os seguros. Tem que sabe? pegar um contrato e ler cabo a rabo. Entendeu? Contrato por contrato, ler tudo, negociar, sabe? Às vezes é até interessante, não tem. Faz uma dívida com uma garantia de imóvel, sabe? Vai ter vai vincular essa dívida em uma garantia, mas uma taxa de juros menor. Porque às vezes pegou um capital de giros que está com uma taxa alta, aí você consegue um crédito com garantia de imóvel com uma taxa de juros bem menor, e aí você consegue agilizar, mas para isso a empresa ela precisa estar bem estruturada aqui no financeiro, porque ela vai ter que pagar. A empresa não tem essa opção de falar, vou deixar ali que caduca. Isso não existe no CNPJ. Isso não existe. Porque no CNPJ... ele tem que pagar. Ele precisa pagar essa dívida. A não ser que fosse R$1, né? E assim mesmo eu atormentar ele. Então, assim, você precisa negociar, você precisa mostrar para o banco qual que é a sua capacidade de pagamento. Você chama o gerente do gerente, chama um regional. Eu quero pagar. Sabe? Eu tenho que mobilizar.
E se, vamos supor que você não soube negociar e chegou nas vias de tipo assim, aquele imóvel que você deu como garantia, ele vai para execução, você pode perder o imóvel? Sim. Por isso que tem que estar alinhado o financeiro. Se você está fazendo, é impossível. Você está fazendo o financeiro, você está negociando. Para você pôr um imóvel com garantia, você tem que estar com o financeiro alinhado. Eu jamais vou falar para um cliente meu colocar um imóvel como garantia se ele está com o financeiro todo desorganizado. Se ele está com o financeiro desorganizado, ele colocou o imóvel com garantia, eu estou falando pro meu cliente assim, ó, põe esse imóvel aqui para perder. Põe esse imóvel. Eu não tô dando, vou pegar um negócio que eu já tenho, que é meu, e vou falar assim, ó, põe isso aqui, que aí se não pagar, o banco leva. Não, de forma alguma. Né? Então, e aí eu tenho que, nisso tudo, se a pessoa tem uma dívida, eu tenho que olhar ao redor aqui, o que ele tem aqui que o banco pode penhorar. Às vezes ele nem colocou esse imóvel com garantia. Mas eu tenho que olhar o risco que essa empresa está correndo. E aí o sócio ele tem que estar informado desse risco. Se eu estou fazendo o financeiro dele, o sócio precisa estar informado do risco que ele está correndo. Porque o que acontece que eu vejo muito hoje é muitas empresas de consultoria, eles fazem lá um fluxo de caixa. Aí fala para ele, você precisa vender mais. Ah, essa dívida aqui, tá pagando. Aí vamos negociar. Mas o cara vai lá negociar. Sabe? Às vezes, você precisa ir com um cliente no banco, no CNPJ. Você precisa sentar na mesa do gerente e falar, cara, é o seguinte, emprestou, não estamos dando conta de pagar, mas nós queremos pagar. Você vai ter que me ajudar, porque eu vou te ajudar. E eu já fiz isso com um cliente meu. Você vai ter que me ajudar, porque eu vou te ajudar. Eu vou te abrir como está a situação, você vai brigar com o seu regional, você vai falar com quem você tiver que falar para a gente pagar essa dívida. Eu preciso, senão vai pesar na sua meta. E consegue, como estratégia, negociar um valor que você consegue pagar, mas que você também consiga juntar um dinheiro para juntar um valor lá e falar, viu, vamos lá que eu quero quitar essa dívida agora. Às vezes, no primeiro momento, não. Às vezes, no primeiro Mas dá para pensar como estratégia. Dá para pegar como estratégia. Pô, tá pagando a parcela, Sim. Legal, dá para juntar mais R$1.000 por mês? Vamos juntar então os 40 pau para ver se consegue matar isso aí depois. E às vezes a empresa, ela é uma empresa, ela está produzindo lá, sei lá, produz caixa. Ela pega um pedido grande de um cliente, entendeu? Ela ganha um dinheirão, vai lá e antecipa. Sabe? Sai daqueles juros. Tem como negociar, igual eu já vejo, o pessoal compra apartamento. Vai lá, sim, eu pago 1.000 aqui, mas se eu pagar as últimas de trás para frente, eu pago 500 da parcela. Outra coisa, a taxa, eu já peguei empréstimos que a taxa não era fixa. A taxa do empréstimo que você negocia com o banco tem que ser fixa. Paga 1% mais a Selic. Imagina se o cara contratou lá na época da pandemia, que a Selic era 2%. Hoje a gente tá com a Selic aí com mais de 14%. Meu Deus. Entendeu? Então sobe. Só sobe, essa dívida só sobe, ela se torna impagável. Então até isso você analisa, peraí, essa taxa tá variável, vamos deixar essa taxa fixa. Eu não consigo mais 2%, eu consigo 3%. Beleza, mas não vai ser essa taxa alta. Ela vai ser fixa, porque ela não vai subir. Você vai saber que essa parcela é isso, pronto e acabou. Trabalhar no banco, você deixou sabendo de todas as coisas, né? Trabalhar no banco, você deixou sabendo de todos os macetes, né? Tem a escola, né? Na os prática, bancos te odeiam hoje em dia, né? Fala, nossa, essa doutora é dinheiro aí. E tem banco que eu mando cliente, e as pessoas já me conhecem, eu mando assinado. Eu ponho um D e ponho um cifrão. Aí fala, vamos aceitar, porque não vai dar dor de cabeça. E aí eu tenho gerente que já tem meu contato, eles falam, tá bom, já fiz e manda fotos. Tá no jeito. Mas assim, aqui. Não é que não gostam. Eu não quero brigar com nenhum banco. Porque assim, o bancário, ele não tá fazendo uma coisa errada. Por mais que as pessoas falem assim, o gerente lá, ele fez errado. O gerente, ele tá sendo totalmente pressionado para ele vender. Ele achou uma oportunidade de uma pessoa que tá desesperada, não sabe o que fazer. Assim, achou uma pessoa que faz qualquer negócio para resolver aquele momento, sem pensar. Então, ele vai resolver a meta dele. Você senta ali na mesa do gerente e fala assim, precisa de um empréstimo? Ele fala, nossa, hoje é meu dia, obrigado, senhor. Se você tiver com o nome bonitinho... e se você tiver chegar para ele e falar assim, vou receber meu pagamento amanhã, vai cair, o banco vai pegar tudo, eu quero que você negocie cheque especial, cartão. Beleza, só que eu vou fazer um seguro, eu vou fazer uma capitalização, e você faz tudo, porque você quer o quê? O que você quer? Você quer receber o seu pagamento.
Você não quer que o banco pegue tudo. Você não quer que o banco pegue tudo. E o gerente tem uma meta aqui, ó, que tem um gerente na cabeça dele, fritando o miolo dele. Aí o que ele faz? Ele aproveita. Não é que ele aproveita, aquele momento é o momento que ele utiliza para fazer a venda do produto que ele precisa vender. Então, ele tem a meta, ele tem que vender cartão, ele tem que vender seguro. Só para você entender, quando você abre uma conta no banco, ela pontua. Só que para ela pontuar, vamos supor, 10 pontos, ela precisa estar com cartão de crédito ativo, cheque especial, débito automático, poupança. Você precisa ter feito um depósito para ela pontuar todos esses pontos. O gerente abriu a sua conta, eu encerrei a minha e ficou 0 a 0. Entendi. Entendeu? Então, ele é muito cruel. Ele emprestou R$1.000 para você, o outro atrasou 1.000, ele não emprestou nada para ninguém. Então, ele vive nessa pressão. O tempo inteiro. Ele é pressionado o tempo inteiro. Então, e o pagamento dele depende disso. Então, Então, o banco, teoricamente, ele gosta que as pessoas fiquem endividadas. Porque é a forma que o gerente tem de vender as coisas. Porque quem que não tem dívida que vai fazer lá capitalização, seguro? Tem gente que faz, né? Tem? Tem, infelizmente tem. Então, não, seguro não é ruim. Primeiro que seguro não é ruim. Seguro bem vendido é muito bom. Seguro de vida, seguro de casa. Seguro de vida, seguro de casa, seguro de moto, seguro de tudo. Seguro é bom. Seguro morreu de velho. Sim. Mas assim, seguro é um produto bom. Eu não sou contra seguro e nem contra consórcio. Capitalização. Péssimo. Não precisava nem existir. É? Esse negócio você vai pagando, tem chance de ganhar alguma coisa, você nunca ganha. Você quer ganhar, já que você acredita nessas coisas, vai lá na lotérica, joga um número e perde lá, você perde menos, entendeu? Do que fazer um vida caga da vida, essas coisas. Eu vou ganhar. Aí a pessoa tem que ficar 70 meses. Às vezes ela não consegue, ela vai lá com 24 meses, não resgata 100% do valor que pagou. A correção dele é só a TR, que ela um pouquinho lá, 2% ao ano. Então, ele perde para a inflação, o dinheiro se desvalorizou. Se tivesse colocado na poupança, tinha feito melhor negócio. Tudo bem, não ia concorrer ao sorteio, mas é melhor que fizesse isso. Previdência privada. Ótimo, todo mundo precisava fazer. Que é basicamente o que você falou para mim, o cara com 19 anos, ele poupar todo 500 mundo reais por precisava mês. fazer. Vamos lá. Eu sou apaixonada na previdência privada. O que acontece? A previdência social, o INSS, ela tem uma estimativa, é uma pirâmide. Chega uma hora que isso aí vai desabar. Porque, assim, tem menos pessoas pagando, e já está pagando para pessoas que já estão recebendo há anos ali, e tem muita gente querendo aposentar. Tem muito, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou e está nascendo pouca gente. Antigamente. Essa cultura woke aí que a molecada, o pessoal não quer nem fazer família e filho. A pessoa prefere ter um animal do que ter um filho, né? E assim, nada contra, tá tudo bem, mas a gente tá falando de previdência, tá? O que acontece? Então, tem menos pessoas pagando o INSS. E aí, essa pessoa não paga o INSS, já tem gente aposentada recebendo e tem gente para receber. Chega uma hora que a conta não fecha. A conta não vai fechar. E fora que metade do povo apto a trabalhar não está trabalhando, não está contribuindo. Então, aí tem isso também. Afe Maria. Aí, o que acontece? Vai chegar uma hora que essa conta não fecha. Então, se você está pagando hoje, o máximo, vamos lá, gente, se aposentar é um salário mínimo. O máximo. 1.480 deve estar. 1.520. Subiu um pouquinho? Nossa, que bom, hein? Basta, infelizmente. R$40. 1.520 mesmo, né? Aí, agora você não... 1.520, escutei alguém falando que se fosse para estar certo, era para estar uns 7.200 salário mínimo. Nossa, agora você me deu salário mínimo. 2026. Você sabe, Rafa, quanto é o salário mínimo? 1.518. Olha só. Querem aprovar 1.900 e pouco, uma coisa assim. Não, mas agora tá 1.518, né? Tá vendo? Nem é 20, é 18. Sei. Aí, o que acontece? O máximo que você vai receber é isso.
R$1.518, se fosse hoje. Aí, se você guardasse esse dinheiro, ao invés de pagar a Previdência, você teria os 2 milhões, entendeu? Mas assim, eu que trabalho é compulsório. Tá, você não tem o que fazer. Entendeu? Mas, aí assim, eu teria que pagar, tipo assim, mesmo é privada, fazer sim. a privada. Porque tá bom, E você eu posso escolher o valor que eu quero poupar por mês? Sim, você pode escolher. Ele tem uma taxa legal? Sim, porque ele tem o quê? Ele tem um longo prazo. Só que você vai lá colocando, você não pode pegar se você precisar. Não, eu falo para todo mundo, você pode pegar. Só que aí a gente tem que olhar o regime de tributação que você vai colocar, a tabela se é progressiva, se é regressiva. Tem vários detalhes que você tem que olhar. Mas vamos supor que você deixa lá por um período de 10 anos, você pode chegar a uma taxa de 10% sobre o montante que você vai, que você juntou de juros, de imposto de renda, na hora de pagar. Então, a alíquota de imposto de renda na Previdência, no longo prazo, ela é menor do que em outros investimentos. Você investiu, você vai pagar imposto de renda. Certo. Poupei. Poupou, você vai pagar imposto de Na renda. hora que eu resgatar... Pum, você vai pagar imposto de renda. Não tem como. Entendi. Então, vamos lá. Se eu deixar 10 anos guardando lá e estiver colocando 500, na hora que eu for resgatar é 28% que o governo leva. Não. Se você colocar na tabela regressiva, você vai pagar 10%. Não, isso da Previdência. Na Previdência. Tô falando Senão de vai outro pagar investimento. 27,5%. Por exemplo... Você vai pagar 22... Tem Desculpa, investimento... mentira. Você vai pagar 22,5%. Tem investimento que deu lá da Você falou parte... 28 e eu fui no seu 28. 22,5%. 22,5%. É que o imposto da nova tributação vai ser 28%. 22,5%. Uma coisa é encargo, outra coisa tá. Tem vários investimentos, igual eu já vi. Uns amigos meus lá, os caras estão comprando tijolo. O que é comprar tijolo? Mercado imobiliário. Sim. Os caras estão construindo um prédio que vai alugar todas as salas. Então eles compram a cota lá que ele tem direito a receber o aluguel de 3 apartamentos, ou 3 salas comerciais, enfim. Nisso é 27%, 22%. Sim. 27%, que aí é sobre o imposto de renda, que eles vão fazer a declaração do imposto de renda. Mas é um investimento, porque depois eu posso vender essas cotas. Tá, é em cota, não tá no imóvel. Eu não faço parte da construtora, eu sou investidor. Tá. Investi meu dinheiro, beleza, ok. ou para mim resgatar uma parcela mensal, tá tudo alugado, você tem direito ao aluguel de 3 salas, que é o que você comprou. Ou, se eu quiser vender para outras pessoas, 22,5. Já se eu estivesse fazendo isso... No longo prazo, porque senão ela pode chegar a taxa... O imposto pode chegar a 35%. Se for no curto prazo. No curto prazo. O que é curto prazo? Quanto tempo? É menos de 2 anos. São menos de 2 anos. E para mim pegar o imposto mínimo que é 10%? 10 anos. Acima de 10 anos. Acima de 10 anos. Ou seja, eu tenho que investir dinheiro lá todo mês. Sim. Não posso falhar nenhum Só mês que também. assim, o que acontece? Aquele Ou se dinheiro... Eu não preciso colocar. Vamos lá. Aquele dinheiro que você aplicou hoje e deixou 10 anos... ele vai ter 10%. O que você aplicou lá no 9,9%, ele já vai ter uma alíquota maior. Porque para 10 anos... Você está entendendo? Não. Se eu invisto mensalmente, se eu coloco hoje 1º de janeiro de 2026, esse dinheiro de 1º de janeiro de 2026, em janeiro de 2036, ele tem 10 anos. Mas o que eu coloquei em dezembro de 2035... Tem um mês. Tem um mês. Então, sobre esse é outra alíquota. Então, a previdência privada é legal você pegar... Puta, eu vendi uma casa aqui, vou pegar 50 mil e vou deixar na previdência privada. Depende. Você vai precisar desse dinheiro? Nossa, por que não? Então, sim. E eu vou largar 10 anos. Aí sim. Mas aí tem que... Isso não é... É muito difícil falar isso. Sinceramente, é muito difícil falar isso. Por quê? Porque senão, às vezes a pessoa que está ouvindo a gente vai falar assim, eu tenho 50 mil aqui, vou pegar e vou colocar na previdência, vou lá deixar 10 anos. Aí vai chegar no meio do caminho, ela toma uma pancada na cabeça de imposto e vai falar, eu fiz o que falaram e está errado. Você tem que entender o cenário da pessoa. Por isso que investimento não dá para você generalizar para todo mundo. Eu preciso... Então a previdência entra como investimento. É um investimento. Investimento você tem que... entender o cenário de cada um. Às vezes a pessoa não tem reserva de emergência. Ele fala, não vou precisar desse dinheiro. Aí eu vou colocar aqui para aproveitar a alíquota do imposto, que vai ser menor. Aí daqui
3 anos ele precisa. Aí ele vai pagar uma alíquota alta de imposto de renda. Então, não compensou para ele. Então, assim, eu preciso entender. Você tem mais dinheiro? Se acontecer alguma coisa com você, você tem de onde resgatar? Porque eu já vi pessoas que foram num banco, tem um banco aqui muito famoso, que você chega lá, eles querem tudo colocar em previdência. E aí, a pessoa precisou do dinheiro, e aí... Não que faz assim? Não, não é isso, não. É que ele fala, vem pra você também. É o bando do Lula? Vem pra cá, você também, né? Vem pra você também, né? Então, o que acontece? Literalmente, você vem pra uma caixa, né? Aí, ele pega... Eu já vi isso. Você chega lá, eles colocam o dinheiro na Previdência. Porque a meta deles deve ser bem alta de Previdência. Aí uma pessoa colocou todo o dinheiro que tinha recebido de rescisão do trabalho em uma Previdência. Aí coloca porque vai ser uma taxa de juros, uma alíquota de 10%, é melhor, vai render para você, falou mil coisa para ele. O que acontece? A pessoa precisou de dinheiro, tem que fazer o quê? Um empréstimo. Porque o dinheiro dela tá preso. Ele poderia resgatar, só que o que ele ia pagar de imposto era muito alto. E aí, o que acontece? A pessoa fica doida da vida, né? Meu Deus do céu. Bom, fazendo um arremate de tudo, olhando pro pessoal que tá em casa. Nossa, eu tinha que olhar pra câmera? O pessoal gosta de ver assim, zóio no zóio. Não, porque eu fiquei olhando o tempo todo pra você, eu não olhei pra câmera. Faz um arremate agora, falando exatamente o que você faz, pra quem você faz e como te contratar. Nossa, vai fazer propaganda. Bem, o merchan. O merchan mesmo. Porque eu vi aqui que tem muita gente que ainda não entende. Mesmo com a gente conversando tudo, o que a Doutora Dinheiro faz? Então, eu sou consultora e educadora financeira com especialização em negociação de dívidas bancárias. Sim. Então, a pessoa tem que estar endividada para me contratar? Não. Eu ganho um dinheiro, estou ganhando bem, mas eu estou desorganizada financeiramente, não está sobrando nada, ou sobra um pouquinho, eu não sei onde eu guardo, não sei o que eu faço com esse dinheiro. Tem que olhar só para a câmera, estou olhando para cá. Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, então você vai me contratar, eu vou te ajudar a montar o seu planejamento financeiro com estratégia para você investir o seu dinheiro. Tanto CNPJ quanto CPF. Tanto CNPJ quanto CPF. No pequeno, né, médio e longo prazo, que você vai investir o dinheiro para aquelas coisinhas que você quer comprar agora, outro que daqui a um tempo e outro lá quando você ficar velhinho, certo? E se você tem dívida, não está conseguindo pagar suas dívidas, também a gente trabalha aí as suas dívidas, negocia suas dívidas com o banco, a gente vai negociar suas dívidas, mas eu já dou de antemão aqui, dívida, negocia rapidinho, é fácil? Não é fácil, porque não tem milagre. Não tem milagre. Fez a dívida, vai ter que ter um planejamento, vai ter que trabalhar, vai ter que, sabe, ter paciência, mas dá para quitar. Porque eu que tenho uma dívida de 400 mil, minha. É isso aí. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, você já percebeu uma coisa, né? Que a dívida não é sobre dinheiro. É sobre entendimento, comportamento e decisões, tá? Muitas vezes o problema não começa quando você deve, começa quando você não entende como que o sistema funciona. Então a gente trouxe aqui verdades que muita gente evita falar, mas que fazem total diferença na vida de quem quer sair dessa situação. Juliana, para a gente fechar, qual seria o principal conselho para quem está endividado e não vê saída? Começa nesse momento fazer o seu planejamento financeiro. Olha para suas dívidas, olha para suas contas, monta uma estratégia, sabe? Porque não vá procurar ajuda no banco. Primeiro, conhece a sua dívida, entendeu? Para você ir negociar com o banco. Porque muitas vezes a pessoa está endividada, ela não sabe por onde começar. E ela vai lá no banco e ela acaba adquirindo mais uma dívida. Porque dívida a gente não paga com dívida. E no banco, a estratégia deles é fazer uma nova dívida para pagar sua dívida. Eu devo 1.000, vou te emprestar mais 1.000, então você não paga vamos essa negociar aí. isso aqui, entendeu? Você não paga dívida com dívida. Eu sempre falo, empresa, você paga a dívida com lucro, né? Pessoal, se esse episódio te ajudou a entender de alguma forma, deixa um like,
Compartilha com quem você acha que tá precisando ver também. Você sabe que você tem aquele amigo que tá com dívida, que tá sempre reclamando, que não consegue pagar as parcelas do cartão. Manda para ele, tá? Segue a gente aí no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Como eu falei para vocês, a gente tá tentando fazer um podcast divergente, porque são opiniões diversas, tá? Que muitas vezes se conflitam para trazer lucidez, para trazer esclarecimento para vários assuntos na sua vida, tá bom? Juliana, obrigado por ter aceitado o convite. Eu adorei, depois a gente vai conversar no off ali, que eu tenho umas contas para pagar e quero aprender a negociar. E pessoal, assim, eu tenho alguns patrocinadores, tá? Que acreditaram nesse projeto e que estão comigo aí todo mês me ajudando a custear o podcast, tá? Eu queria começar falando assim com vocês sobre o Menegão, tá? O Menegão, ele traz solução inteligente para o celular. Ele tem aqui agora, eu vou aprender, gente, uma hora eu fico bom. Então, o Menegão é solução inteligente para o celular, tá? Se você está precisando de alguma coisa para sua casa, eles têm vários eletrodomésticos, eletrônicos, tá? Vários tipos de materiais. Eles têm tanto o material quanto o serviço de instalação. Procure então a Menegão, solução inteligente para o celular. A gente também tem a JRS Computação. É uma empresa desenvolvedora de software de gestão para sua empresa. Agora que está vindo a reforma tributária, estão trabalhando 24 horas por dia para deixar o sistema cada vez melhor para te ajudar no dia a dia. E eles também têm uma questão que eles também fazem uma mentoria empresarial para você também, se estiver com dificuldade. Tem o João Rodrigues, ele já foi presidente da Associação Comercial, ele tem muito conhecimento na área, ele vai poder estar te ajudando. A gente também tem a Gráfica Nova Geração. Gráfica Nova Geração, eles trabalham com itens personalizados, caneca, crachá, camisa, várias coisas. Eles também têm a parte de impressão, né? Cartão de visita, eles fazem cardápio, panfleto, revista, jornal, tá bom? Precisou de alguma coisa com relação à gráfica, com impressão, com brindes aí para sua corporação, para sua empresa, procura a Gráfica Nova Geração. A gente também tem o Bar dos Lagos. Bar dos Lagos é um restaurante aqui em Jaguariúna que eles trabalham de segunda a domingo, almoço e jantar, tá? Tem música ao vivo, tem chopp gelado, tem porção, tem refeição, tem marmita. De sabadão tem um box de feijoada, cara, que é muito bom. Então, Bar dos Lagos, uma opção gastronômica ótima aqui na cidade de Jaguariúna. A gente tem também a Paneteria Berlim, o melhor pão da cidade. Aquele pão com a casquinha crocante, você pega de manhã quentinho, corta e passa aquela manteiga, derrete, tá? Eles têm também uma parte lá da padaria deles, tem várias coisas, tem encomenda de bolo, pão de metro, eles fazem pizza, tem lugar para você sentar, tomar o seu café, comer o seu lanche. Então, Paneteria Berlim, aberto também diariamente aí, de segunda a domingo. Plataforma X, aqui é um espaço onde a gente grava o nosso podcast, tá? Também é um espaço que você tem auditório, que você pode fazer aqui palestra, reunião. O espaço do podcast, você também pode fazer uma videoaula, a gente muda aqui o estúdio para você, gravar outras coisas. A Plataforma X também tem estrutura completa para o seu evento, tá? Palco, som, iluminação, telão de LED, tá? Plataforma X, mais uma patrocinadora aí. Temos também a Imobiliária Carval. A Imobiliária Carval, ela começou em Pedreira e também tem hoje aqui sede em Jaguariúna. Se você não está conseguindo vender, não está conseguindo, né, alugar seu imóvel, às vezes é porque você não trabalha com uma imobiliária que tem um sistema de exclusividade. Na Carval é exclusivo. Se você coloca sua casa lá, tanto para alugar quanto para venda, eles têm um investimento lá nas mídias sociais, tem uma equipe altamente treinada que vai fazer o seu imóvel ser vendido ou alugado muito mais rápido, tá? Imobiliária Carval já está aí há 48 anos no mercado, tem nome, tem procedência, tem qualidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui o Divergente Cast, o podcast onde discordar faz parte. Hoje a gente abordou esse tema aí sobre dívidas, bancos e a verdade que ninguém quer te contar. Doutora Dinheiro aqui, esclarecendo tudo pra gente. Próximo episódio será o 6º já, hein, pessoal? Quem falou que não ia dar certo? Tamo indo lá, hein? Obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus. Doutora Dinheiro, Juliana, muito obrigado. Obrigada, Alan. Show de bola. Prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, pode ter certeza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.